a reforma da Previdência será extremamente danosa, principalmente para os mais pobres, para as mulheres, para os trabalhadores rurais. E isso não tem sido dito para a população. Aliás, existe um véu sobre os dados sociais e econômicos nesse país que é propositadamente viesado para que as pessoas não saibam quais são as consequências dessa reforma da Previdência. Então, por exemplo, o governo pretende fazer com que as professoras paguem por muito mais tempo e se aposentem com salários muito menores, certo? Justamente as professoras que são profissionais de um mercado de trabalho difícil, instável, precário, uma profissão penosa, com salários achatados, né? As mulheres que já têm uma condição particularmente depreciativa, né, com relação aos trabalhos masculinos. Enfim, é muito difícil você entender que um governo que vai dar uma condição de aposentadoria melhor para os militares, para os policiais civis, né, vai aumentar o tempo de contribuição das trabalhadoras da educação em 10 anos, fazer com que elas contribuam 20 anos, não é? E ainda recebam um valor do benefício que é pelo menos 40 pontos percentuais inferior ao que elas receberiam se aposentassem pelas regras de hoje. Então, o governo não discute isso, não discute qual é o impacto da Previdência para determinados segmentos da população e, por isso, as pessoas acabam aderindo a uma reforma, né, que é colocada para a população como algo que vai resolver o problema fiscal, algo que vai solucionar os problemas de baixo crescimento do país. E não é nada disso, né? O que existe é uma grande disputa pelos recursos do orçamento e as instituições financeiras desejam ficar com uma parte ainda maior do que elas ficam hoje. Mas isso a gente pode explicar aos poucos. Essa reforma costuma ser tida como uma reforma misógina, também porque ela vai elevar a idade de aposentadoria das mulheres em geral de 60 para 62 anos. E assim, não tem nenhuma causa que justifique isso. Por exemplo, a aposentadoria na França é de 62 anos. O presidente Macron tentou passar uma idade de 67 anos e não conseguiu. Os franceses reagiram violentamente. Então eu fico pensando se o ministro Guedes está comparando os trabalhadores brasileiros com os franceses, entendeu? Se ele está comparando as mulheres do interior do Maranhão com as francesas, que se aposentam aos 62 anos. É uma coisa descabida, né? Mas a proposta é que os homens se aposentem aos 65 e as mulheres subam a idade de 60 para 62 anos. Outra categoria de trabalhadoras que vai penar muito são as trabalhadoras rurais, não é? Elas hoje se aposentam, na regra atual, aos 55 anos. Elas passariam a se aposentar aos 60 anos, né? E mais do que isso, além de subir a idade de aposentadoria em 5 anos, elas antes não precisavam comprovar a contribuição ao INSS. Bastava comprovar o tempo na atividade rural. Agora, elas vão ter que provar uma contribuição de 20 anos, certo? O que não é uma coisa simples, porque elas vivem, na maior parte do tempo, uma agricultura familiar. Então, elas vão ter muita dificuldade de comprovar esses 20 anos de contribuição e, mais do que isso, essa contribuição não pode ser inferior a R$600. Como a gente sabe que a renda familiar no campo é bem mais baixa e que o homem e a mulher terão que contribuir e provar esse tempo de contribuição, provavelmente, do casal, o único que vai conseguir se aposentar será o homem. E hoje o homem e a mulher podem se aposentar, os filhos também. Então é muito complicada uma reforma que, sem justificativa alguma, pune as trabalhadoras rurais, as professoras, né, e as mulheres em geral, com aumento de idade, com aumento de tempo de contribuição e com rebaixamento do valor das aposentadorias. Então as mulheres realmente têm que fazer um grande levante nesse país, né? Não é à toa que são justamente as mulheres no Congresso Nacional, na Câmara, que têm feito uma grande frente de batalha contra a reforma da Previdência e contra o ministro Guedes.
a reforma trabalhista dificultou muito a vida de todos os brasileiros, mas, de novo, vai dificultar mais a vida das mulheres, porque a reforma trabalhista significou a possibilidade, a legalidade dos empregos intermitentes, dos empregos de horistas, empregos em trabalhos terceirizados, que são trabalhos que causam mais acidente, que remuneram com um salário menor e que não dão nenhum tipo de participação segura e concreta nas contribuições sociais, que são as que asseguram direitos mínimos para os trabalhadores brasileiros. Então, os empregos femininos com certeza ficarão mais raros, serão pior remunerados e deixará uma instabilidade, uma pobreza muito maior, né, pelo desemprego, pelos trabalhos informais e intermitentes, para as mulheres que terão mais dificuldade, portanto, de contribuir. E o tempo de contribuição vai subir de 15 para 20 anos, o que significa, por exemplo, a gente tem um dado muito dramático, se me permite, que mostra que 42% dos trabalhadores conseguem comprovar somente 4 meses de contribuição ao longo do ano, 4,9 meses mais precisamente a cada ano. Então, quando você vai ver, seriam necessários não 20 anos, mas 49 anos de vida de trabalho para poder comprovar os 20 anos de contribuição ou os 240 meses que a proposta do governo exige, certo? Então, uma mulher que comece a trabalhar e a contribuir aos 22 anos, ela vai se aposentar aos 71 anos. E a gente sabe que as mulheres são dados do SUS, né? Embora elas vivam mais, elas têm doenças crônicas que abreviam muito as suas condições no mercado de trabalho, a sua participação no mercado de trabalho. A partir dos 45 anos, as mulheres começam a ter doenças crônicas, né, principalmente na coluna, doenças respiratórias, doenças cardíacas, que vão deixando as mulheres em condições de inferioridade na participação no mercado de trabalho. Então, elas vivem mais, mas elas vivem em condições piores. O que significa que uma mulher chegar aos 71 anos ainda trabalhando é algo inviável para qualquer um na sociedade, mas mais inviável ainda para as mulheres que têm uma condição de vida extremamente penosa, porque são elas as responsáveis por cuidar dos idosos, por cuidar das pessoas enfermas da família, por cuidar das crianças. Então, a jornada dupla de trabalho das mulheres é uma coisa que, no mínimo, os dirigentes do Ministério da Economia deveriam pensar em compensar. Em alguns países, por exemplo, as mulheres que conseguem comprovar que cuidaram de idosos, que cuidaram de crianças, que cuidaram de enfermos, se elas tiverem comprovação disso, elas podem abater do tempo necessário para a idade de aposentadoria. Então, se consegue comprovar que passou um ano cuidando de um idoso, a idade diminui de, por exemplo, 62 para 61 anos. Então, os países na Europa, já que querem tanto comparar a gente com a Europa, já criaram mecanismos compensatórios para esse excesso de desgaste da vida feminina. E são coisas que a gente pode aprender com a Europa e que parece que a gente ignora aqui no Brasil quando propõe uma reforma da Previdência. Então, as mulheres jovens, elas têm que ficar muito atentas para isso, porque elas não podem cair no conto de que as condições dela agora estão equilibradas com as condições dos homens no mercado de trabalho e que, portanto, há uma necessidade de uma progressão que vá nivelar homens e mulheres justamente aí na hora da aposentadoria, porque as mulheres, de fato, dadas essas condições todas, 71 anos de vida para poder conseguir comprovar o desgaste do mercado de trabalho, o fato de que a jornada de trabalho não é só na empresa, mas também tem uma jornada de trabalho em casa, todos esses problemas que povoam a vida das mulheres, há uma enorme insensibilidade com relação a eles. Os salários mais baixos não permitirão contribuições à Previdência e as mulheres têm que se posicionar. As mulheres têm que fazer um grande levante. Eu acho que o ministro não sabe o que o espera. Hoje, as grandes mobilizações populares são conduzidas por mulheres. Então, eu espero que, mais uma vez, nós façamos uma excelente resistência a essa reforma da Previdência misógina.
Eu acho que o ministro não sabe o que o espera. Hoje, as grandes mobilizações populares são conduzidas por mulheres.